Salve, salve, camaradas! Sábado, dia de live especial. Vocês me ouvem bem? Vocês me escutam? Legal. Chamar o camarada Diego. Uma live muito querida hoje, muito especial. O Diego. Diego, salve, camarada. E aí, meu cara? Tudo bem? Maravilha, camarada. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para quem está chegando. Vamos deixar o pessoal chegar aí. Quem tiver interesse nessa live, está aqui, quiser compartilhar com a galera, para ir chamando mais gente, eu acho bacana. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com o Diego. Diego Monteiro é um cara que eu admiro, é um cara que eu estou sempre tentando ver o que ele produz, o que ele faz. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, Diego? Mas vamos ajeitar isso aí. Pois é. Então, o Diego, ele tem aí pelo menos 15 anos aí ralando na área teatral. Ele é diretor, ele é professor, ele é ator. Vou até ler aqui o que ele colocou. Ele é agitador cultural, livre pesquisador em esquizoanálise do Deleuze e do Guattari, e também faz a pesquisa aí na psicomagia do Alejandro Jodorowsky, que é um diretor chileno fabuloso. Ele se formou no Centro de Pesquisas Antônio Filho, né? Enfim, eu vou deixar que ele mesmo fale dele. Ele está aí com um lançamento de um trabalho fantástico, que é a oficina teatral Ritual Fantasma, e eu passo a palavra a esse camarada para que ele mesmo fale sobre ele, porque nada melhor do que ele falando sobre ele. Tudo bem, Diego? Boa noite. Obrigado por ter aceito esse humilde convite, e o espaço é seu, meu camarada. Poxa, boa noite, meu caro. Poxa, fico muito feliz, muito honrado. Também acompanho, às vezes, sua live, seu canal aqui no Instagram. Fico muito feliz. Tá dando para me ouvir direitinho? Eu estava um pouco preocupado com o fone de ouvido e tal, e aí eu estava tentando... Mas tá beleza? Tá dando para ouvir? Tá Poxa, bacana. grato pelo espaço, né? Grato pela... e parabéns também. Esses dias eu estava vendo que você entrevistou um puta ator maravilhoso, né? O Fernando Pinto, né? O Alves. Genial esse cara. Fernando Alves. Fernando Alves. E vai ter uma segunda live com ele, falando da parte 2, porque a carreira dele, cara, não parece... A gente estava contando, entre curtas e longas, ele tem mais de 100 filmes, velho. O cara é um gigante, assim, é uma máquina. Assim, é um grande ator, assim, maravilhoso. Então não deu tempo não deu tempo de esgotar a live com ele. Eu convidei ele, eu falei, vamos fazer uma parte 2? Ele falou, vamos sim, a gente só precisa agendar, ele está num outro trabalho aí. Agora eu estou entrevistando o Diego Monteiro, cara que eu tenho muito respeito. Pois é, agradeço aí, viu, meu cara? Sim, uma breve apresentação é isso. Eu sou ator já tem uns anos, fazer uns 15 anos aproximadamente. Mais recentemente, estou vivendo a experiência da direção. A gente tem um grupo chamado Teatro Experimental Poder Popular em Cena. A gente está ensaiando no ECLA, que é um espaço de camaradas, né? Um espaço que fica no Bexiga. Quem comanda o ECLA é o Claudimar, que é um senhor que tem 72 anos, mais de 40 anos foi do Partidão. Não é mais do Partidão, e hoje o espaço lá é um espaço aberto a toda a esquerda, né? Toda a convivência, boa convivência da esquerda. Lá é um espaço cultural e é um bar também. E na pandemia foi um refúgio, assim, da minha saúde.
Eu ia lá conversar com o Claudimar, enfim. Ele é uma figura que foi preso na ditadura, ele tem histórias muito interessantes. E o grupo Teatro Experimental Poder Popular em Cena surgiu dessa convivência, porque eu comecei a dar oficinas lá no ECLA, teatral. Assim, quando a pandemia estava dando uma arrefecida, comecei a dar oficinas para trabalhadores, uma oficina aberta para os trabalhadores em geral, assim, e uma oficina com essa perspectiva, né, de um teatro de luta e emancipação popular. Tem várias correntes que já pensaram isso. Os anarquistas em 17 faziam teatro libertário no Brasil, nas fábricas, enfim, no processos revolucionários russos, em vários processos o teatro estava lá. O teatro, as artes, a cultura, como, né, a cultura em geral. E aí eu comecei a dar oficina de teatro lá no ECLA, aberto os trabalhadores fazendo jogos teatrais. Eu chamava o Claudimar e falava: Cláudio, conta alguma história aí que você viveu na época da ditadura. Ele contava alguma história real, concreta, que ele tinha vivido, ou enfim. E aí eu colocava o pessoal para reviver a história no ato. E isso foi por 2 anos. Aí a gente chegou a montar uma primeira apresentação, a gente conseguiu criar 2 roteiros a partir dessas histórias. Aí a gente tomou a decisão, com um dos roteiros, fazer uma apresentação de final de ano. Só que nesse processo, a gente fez uma apresentação, foi uma brincadeira, assim, baseado nas histórias do Claudimar, né? E aí, esse ano, um pessoal corajoso falou assim: vamos entrar em cartaz, sabe? Vamos para cima. E a gente está montando novo roteiro, que está mais dinâmico, mais, enfim... A gente está trazendo um pouco de humor também, porque o tema é pesado, né? Ditadura militar, enfim, ditadura empresarial. Sim. Tá? E vai ser lá no ECLA a estreia. E depois a gente quer circular, mais ou menos vamos ver se daqui um mês e meio. A gente tá em vias de estrear, assim, eu tô bem animado. Galera, eles são são 3 pessoas em cena. 2 deles são não atores. Nunca tinham feito teatro, assim. Um é advogado, mora na perifa, cara muito legal, comprometido. O outro é professor do estado, já teve banda, baixista, e falou assim, nunca vivi o teatro. E um deles tem já mais experiência em teatro. Aí eu tô dirigindo e tem um parceiro nosso que tá na técnica, me ajudando na direção também, enfim. Que esse daí mora numa ocupa cultural, um cara que já rodou a Latinoamérica inteira, é latino-americano, uma figura, cara. Enfim, essa é uma das coisas que tá rolando hoje. Enfim. Cara, você me falou de pandemia, deve ter sido, foi pesado para todo mundo, né, cara? Mas para a galera das artes, né, eu acho que foi, como é que foi, cara? Fala um pouco aí como é que rolou aí essa parada na pandemia. Foi devastador, né, cara? Foi destruidor, porque juntou a pandemia com o pandemônio, né? A pandemia com o sujeito que torcia pelo vírus, que falava para não usar máscara, que ficava andando de jet ski, brincando, né? Como se fosse fazendo, enfim, chacota com a história, né? Então foi destruidor. Sobretudo para a cultura, a gente foi o primeiro a parar e os últimos a voltar, né? Então, muitos, assim, enfim, foi destruidor. Eu cheguei a ter um coletivo que a gente teve um espaço cultural no Baixo Augusta, nosso espaço fechou. E aí todo mundo foi para a live, né? Assim, a gente teve que se reinventar, fazer outras coisas. Foi ali que eu comecei a estudar esquizoanálise, que é uma linha clínica, terapêutica. Enfim, a esquizoanálise me ajudou muito, né? Enfim, embora eu tenha... Enfim, hoje eu também... Tenho uma dimensão crítica também, um olhar crítico, mas eu gosto muito de alguns aspectos. A esquizoanálise me salvou, enfim, a convivência com o ECLA me salvou, o Claudimar, assim, mas foi muito difícil, cara. Eu até, assim, fiz uma formação em esquizoanálise nesse processo da pandemia e virei terapeuta também, assim, né? Virei esquizoanalista, embora eu não seja psicólogo, assim, eu sempre deixo isso claro, porque acho que tem um rigor ético, né? No sentido, enfim, existem limites até onde eu posso ir e tal, né? Enfim, mas foi duro, cara. A pandemia foi, para quem é das artes, foi uma coisa avassaladora. Teve que
contar muito com a solidariedade, né, cara? Porque Muito. financeiramente deve ter sido terrível, né, cara? Foi Fora a questão terrível. da doença, fora a questão Sim, do psicológico, que todo mundo foi pro saco, né? sim. Pô, Foi destruído. via, eu via assim com uma preocupação assim, que assim, as artes em geral nunca tiveram apoio, né? Sim. Nunca foram, não é interessante investir nas artes, né? Uhum. Mas na pandemia, com o governo protofascista, com aquela questão toda do isolamento social, Sim. pô, o pessoal que trabalha com artes sofreu na carne, né? Porque Sofreu. a classe média mal ruim estava protegida nas suas Sim, casas, na sim. sua, né? Tinha um entregador para entregar lá, um coitado do entregador para entregar. Exato. É, Exato. a galera teve que passar realmente o chapéu e contar com a colaboração mesmo, né? Eu vi muito artista aí que tinha uma série de projetos para estrear que o cara, tipo, tinha investido, né? Conseguiu dinheiro, foi atrás, e aí veio o vírus, né? Veio aquela loucura mundial, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, Uhum. e pô, enfiou a violinha no saco e que você falou, né? Teve que partir para live. Mostrou realmente que o artista ele é o primeiro que sofre, né? Ele, Foi. o ator de teatro, como dizia o Brecht, ele é um proletário da cultura. É sim, bicho. É sim. Eu tô com um livro dele aqui que fala sobre o ator. Enfim, o começo do livro é muito bom. Que ele fala que a gente, né, o ator não pode esquecer disso, que ele é um trabalhador como qualquer outro. E ele tá ali para servir, né? Esse livro ele começa provocando assim os atores falando. Deixa eu ver se eu é muito pequeno assim, mas é uma bela provocação. Deixa eu ver aqui. Se eu leio, né? Não sei. Acho que eu não vou ler não, mas Pode ler, ele tá dizendo isso, né? pode ler, Vai ser pode ler. sonoro. É curtinho. Pera aí. Ó, sobre a profissão do ator, né? A seguir eu falarei sobre a sua profissão. A indústria teatral, o ofício na qual ingressou, não importa por quais motivos, espero que pelos melhores, independente do que você queira realizar nessa indústria, deve saber como será empregado. Os teatros vendem entretenimento, alguns na forma de cultura. Você será remunerado e contratado, segundo o que render ao proprietário, em dinheiro ou prestígio, que ele poderá converter em dinheiro. Nos teatros estatais serão remunerados os serviços prestados às ideias dominantes, quer dizer, as ideias dos que dominam, com o dinheiro dos impostos dos dominados. É bom que você saiba que você é um empregado, como qualquer outro, como alguém que é empregado para servir bebidas, mas claro que isso não é tudo. Aqueles que sabem que estão a serviço podem fazer alguma coisa contra a sua servidão. É uma puta pedrada, assim, é o começo do livro, sobre a profissão do ator, né? Mas, ele chega de sola no Foi, foi, peito. foi, foi quando Fecha ele, se fora. eu não me engano, foi quando ele foi para os Estados Unidos, não foi alguma coisa assim? Esse trecho, ele foi um tempo aqui, mas foi escrito provavelmente em 44, no exílio, no período no É. qual o Brecht se defrontou com o Império praticamente absoluto da forma mercadoria. Brecht se refugiou nos Estados Unidos entre 41 e 47. Então era em 44, estava ali no período, exatamente, em função da Segunda Guerra Mundial, exato. Ele Não, pedrada, sentiu o capitalismo na veia ali, né, cara? na veia. Mas só para complementar, assim, né? Foi muito. A gente sofreu demais. Sofreu demais. Uma das coisas que me levou pro ECLA também, eu tava ali, fui como todo mundo pra live, e eu comecei a olhar o Galo, né? O entregador, assim, tava por ali e tal. E, enfim, isso fez a gente sofrer também de falar, meu, ainda pude ir sabe, eu consegui me resguardar, né? Enfim, fiz parte de um pouco dessa classe média que conseguiu se resguardar. E olhar essa diferença, falar, bicho, os trabalhadores, alguns não pararam, né, bicho?
A maioria não parou, né? E aí... E o Galo, enfim, ele tava... Isso me estimulou aí pro ECA, sabe? A vontade de oferecer um teatro também para os trabalhadores, enfim, isso foi um vetor de estímulo, sabe? A vontade de... Porque é isso, foi muito brutal, foi muito triste, né? Tudo. Mas eu acho que a gente ainda está se reerguendo, se reconstruindo. Eu ainda sinto que a gente está reconstruindo um corpo social, sabe? A gente vai precisar reconstruir esse corpo. A gente está retomando, né? Enfim, mas é difícil, é difícil. É um desafio, é um desafio. É Mas interessante, né? Porque o teatro ele sempre flertou, né? É, entre as classes, né? Ele sempre teve ali embora há uma grande politização no teatro, né? A gente está falando de Brasil, né? A gente falar de Brasil, a gente tem agora esse ano a gente perdeu aí o Zé, né? Sim. Que foi um grande prejuízo, mas a gente em 2019 perdeu o outro Zé, né? Que é o Antunes, mas o Brasil passou por Plínio Marcos, né? Passou por um Boal, passou pelos Rembinski, grandes nomes, né? Assim, gigantescos nomes no teatro, né? Então a gente sempre teve grandes diretores e muitos desses diretores com um teatro engajado, né? A gente não pode esquecer que o Zé teve a manha, né? Em pleno 67, né, cara? O cara meteu o Rei da Vela, né? E, e, e aí acho que em 74, 75 teve A Gota d'Água do Chico, né? Então assim, o teatro sempre teve no campo da resistência, né? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá, que eu acho que, não sei se você ou eu congelou. E ao mesmo tempo, o teatro sempre foi um produto para a classe média e para a pequena burguesia e para a alta burguesia, né? Sim, sim. Não só o teatro, as artes, né? Se a gente pensar as artes plásticas, a literatura, né? Acho que o cinema talvez seja a arte um pouco mais democrática, né? O Lenin dizia que o cinema era arte verdadeiramente revolucionária, né? E como é que você vê essa questão de o teatro estar tão distante assim das massas? É claro que a gente sabe as razões disso, né? Eu ter o domínio sobre as artes e sobre a cultura e sobre as maneiras como eu produzo ideologia é o que mantém o poder. Mas eu sei que há grandes projetos aí de muita gente, seu e de muita gente, tentando fazer um trabalho de teatro, de artes cênicas, mais voltado à politização, voltado às massas, né? Mas ainda é um grande abismo, né, entre aquilo que se produz, né, até porque é muito caro, né? Você vai fazer, dependendo da peça que você vai vai escolher ou pretende representar, você tem um capital todo gigante envolvido entre atores, produção. Como que é essa relação das artes cênicas e a questão do afastamento dessas artes das massas, né? Porque é angustiante isso, né? O certo seria que o teatro tivesse financiamento público, né? E público mesmo, não é igual à Lei Rouanet, né? É público mesmo. Viesse da iniciativa por parte do Estado. E que o teatro chegasse às massas com um preço popular, mas é claro que não é o objetivo da burguesia. Como é que você analisa isso? Como que é a sua angústia? Um cara tão de esquerda, um cara
um militante aí comunista como eu e como tantos, como que você como que você trabalha essa angústia aí, né, de você ter um produto tão nobre que é o teatro, mas que infelizmente ele não chega às massas. Uhum. Poxa, essa é uma bela questão, uma questão histórica, né? E ela é Sim, um fato concreto, assim. O TBC, aliás, o TBC não, o Teatro de Arena. O Teatro de Arena, sim, eles tinham essa angústia, que eles faziam, só contextualizando, de repente alguém não conhece, né? O Teatro de Arena, você sabe, enfim. O Teatro de Arena, eles tinham essa perspectiva histórica de querer fazer esse teatro popular, de estar debatendo as questões do povo, do trabalhador, mas quem assistia era a classe média. sim, E essa foi um dos motivos pelas quais o Oduvaldo Viana Filho decidiu romper com o TBC. Então é uma questão histórica, estrutural, né? Assim, e aí dali começou um trabalho com o CPC, que era os Centros Populares de Cultura, que era um projeto atrelado à universidade, Estado, que estava conseguindo gerar, né, uma democratização maior dessa cultura popular, democratizando a cultura popular. Só que veio o regime militar, né? Veio a ditadura empresarial civil-militar que ceifou esse projeto na base, assim. Tinha orientações enfim, de perseguir a cultura mesmo, assim. Até nesse retorno, né, do governo neofascista isso aconteceu de novo, né? É um enclave histórico, né? Que eu acho que a gente está tentando sempre eu acho que a gente está tentando sempre retornar, né? Porque, de fato, a arte, a cultura, assim, eu acho que o ser humano tem essa dimensão criadora, né? Assim, como vocação, né? Todo ser humano tem uma força criadora em si. Só que, infelizmente, o capitalismo, o sistema que a gente vive, né? Acaba isso sendo para poucos, né? Hoje em dia. E aí o nosso sonho é como é que a gente constrói uma sociabilidade, né? Uma outra forma de viver na sociedade que todo mundo possa manifestar a sua força criativa, né? E aí, tipo, todo mundo tinha que ter acesso a teatro, às artes plásticas, à dança, à literatura, à poesia. A arte e a cultura é o que salva a gente, pô. Assim, né? É o que pode expandir a nossa força de humanidade, enfim, que pode fazer a gente se reinventar, né? Pensar novos mundos, criar, enfim. A arte e a cultura é uma coisa belíssima, mas infelizmente tem entraves, né? Econômicos, entraves em vários eixos. Eu acho que é uma luta, talvez, de toda uma vida, toda uma geração, né? Se a gente vai conseguir reconstruir o que foi uma espécie de CPC, né? Enfim, eu acho que talvez seja um desafio, né? Tentar retomar esse projeto de cultura popular, enfim, o mais emancipatório possível, assim, né? Onde todo mundo possa ter acesso a isso, cara. Todos os jovens, as crianças, enfim, o trabalhador, a trabalhadora, todo mundo, né? Legal que você me chamou. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Acho que é isso, o, assim, por enquanto, por minha reflexão. o, o, eu sei que você tem uma linha, você é um pesquisador antes de tudo, né? É, você é uma pessoa Autônomo. você é um pesquisador você falou um pouquinho dessa sua pesquisa com o Deleuze, é, e eu queria que você falasse um pouquinho, tem até o livro dele, né, A Psicomagia, do Alejandro. Sim. Como é que você foi por esse caminho? Como que isso se dá nas artes cênicas? Você trabalha a questão focado mais na experiência, porque o Alejandro Rodorovsky vai muito por esse caminho, né? Uhum. De, de, a palavra não é o foco, né? Mas é a experiência, né? Então, você com essa linha de pesquisa, como que você primeiro chegou nesse grande diretor, nesse grande escritor, que é o Alejandro, e, e como ela se conduz nisso na formação do ator? Pode crer, pode crer. Poxa, grato pela pergunta.
Assim, na pandemia eu descobri esse meu lado esquizoanalista. Foi nesse período ali. No início pouco antes do início da pandemia eu já estava sentindo, eu comecei, fiz a formação, e, enfim, 2 anos de formação, e aí comecei a atender também, né? Enfim. Tem uma espécie de separação, né? Assim, o que é o campo mais clínico e o que é o campo mais criativo mesmo, né? Às vezes é bom separar, mas tem dimensões híbridas, né? Tem psicodrama, por exemplo, né? Que é, enfim, um teatro meio terapêutico, onde você encena situações. O próprio Boal, com o Teatro do Oprimido, acaba sendo uma terapia social, né? Terapia social dos conflitos de classe, os conflitos, enfim, né? Conflitos de opressão, as relações de opressão. Então, assim, o teatro tem também essa dimensão de saúde mental, assim, enfim, ele pode ter a sua autonomia, assim, de você fazer uma peça, constituir ali uma estética, e essa estética tem uma autonomia própria, né? Mas mesmo quando tem autonomia, que você não está se referindo a coisas extremamente pessoais ali, tem uma dimensão que, pô, é muito fortalecedora, assim, você habitar o lugar do lúdico, sabe? Habitar o lugar da brincadeira, habitar essa força, é muito, isso em si já enfim, eu já chamaria de terapêutico, né? Habitar essa coisa de estar em criação, sabe? Isso em si cura, né? Mas desculpa, não sei se eu fui claro na minha resposta, assim, na sua pergunta. Me lembra a pergunta, vamos aqui. Enfim. E aí, eu ia falar do Rodorov. Assim, do Rodorov. E como que você, se você usa isso, a ideia dele de psicomagia, a ideia dele de cura e de experienciação, né, através da experiência, se você usa isso na formação, na formação dos atores, né, se isso é traduzido em termos de formativo mesmo, né, se, entendeu? Pode crer, tá. Eu ia falar algumas coisas a respeito. A outra coisa só estava no caminho da esquizoanálise. Por que eu fui também agora para psicomagia? Eu estou inventando uma coisa chamada esquizomagia, que é misturando um pouco esquizoanálise com psicomagia, com, enfim, magia do caos. E assim, eu sinto que tem um pouco dentro do campo esquizoanalítico, eu sou um pouco crítico, porque eu tenho um lado meu marxista que fica brigando com as coisas, sabe? Então, mas eu acho que assim, quem é da arte pode ter a liberdade de habitar mundos diversos. E esses mundos diversos às vezes podem ser, por exemplo, eu gosto dos anarquistas, sabe? Eu gosto dos comunistas, dos socialistas, eu acho que a gente tem que se unir, assim. Eu acho que dá para, como artista, como ator, eu posso habitar vários pontos de vista, sabe? Claro, não pontos de vista que se opõem, né? Não estou falando de fascismo e tal, que aí enfim, aí não tem conversa, né? Mas a gente pode habitar mundos que, de repente, se eu não sou ator, não sou artista, só tô lá na militância X, eu me ingesto naquela visão ali e falo, eu sou isso aqui. Como artista eu posso falar, eu sou isso aqui, mas também isso aqui, sabe? As coisas, dentro de mim pode caber mais coisas, né? Mas o que eu ia falar eu sinto que na esquizo tem as disputas, tem a coisa da academia, tem as disputas teóricas, tem coisas que eu não concordo. Aí eu falei, cara, eu vou criar outra coisa, que é uma mistura, esquizomagia, que é colocar esse campo. Porque o que é a psicomagia do Rodorovsky? Ele traz esses aspectos da arte, os aspectos do tarô, aspectos também místicos, que são viagens, assim, para experimentar processos de cura, assim, de delírio, né? Enfim, às vezes fazer um ritual, sabe? Escrever uma carta, o teu eu do passado escreve uma carta para o teu eu do futuro. Umas viagens, assim, que pode gerar algum tipo de né? Eu no processo formativo com os atores, eu trago elementos para eles se fortalecerem, assim. Me interessa muito que o ator, ele ganhe força no processo, sabe?
que ele ganhe força, ganhe dinâmica, ganhe a vida do ator se dinamize. Eu não gosto que o ator porque eu já passei por processos autoritários, que você perde força ao invés de ganhar, sabe? Talvez, enfim, talvez toda a direção, em algum momento, talvez possa ter algum tipo de atrito ali que o pessoal vai falar, puta, tá sendo autoritário. Porque você quer contar uma história, a história mais ou menos o dramaturgo desenhou, e aí você vai descobrindo ela na ação dramática. E aí, enfim, em alguns momentos você fala, não, acho que é mais pra cá, né? O diretor tá ali olhando de fora. Eu tento ser o menos autoritário possível. Mas, enfim, né, também não sou ser humano. Mas eu tento trazer elementos, sim, para que os atores, nos processos de investigação, de pesquisa, que eles se fortaleçam, sabe? Eu acho isso importante, que eles se fortaleçam, que eles alinhem, pensar, a gente, né, pensar, sentir e querer, assim, que as coisas se integrem, que os atores se fortaleçam e consigam viver bem, assim. Que já não é fácil. Não, não é. Fala um pouquinho mais dessa junção. Eu gostei muito dessa junção da, da esquizoanálise com a psicomagia. Eu fiquei muito intrigado com isso. Eu acho que elas se falam, né, de alguma maneira. Né? Elas se conversam. Eu gosto muito da esquizoanálise da perspectiva do Guattari, né? O Guattari, ele foi militante e ele coordenava, assim, ele era vice-diretor de uma clínica chamada Laborde, que era um castelo onde ficavam 200 pessoas que tinham suas questões psíquicas, e esse castelo era autogerido, enfim, entre as pessoas que tinham suas questões psíquicas, psicótico, esquizofrênico, eles tomavam decisões em assembleias, inclusive como seria o tratamento. O único lugar que o Guattari não gostava que não fosse profissionalizado era a cozinha. Ele falava, não pode, a gente não pode fazer uma experimentação louca na cozinha e 200 pessoas ficar sem o que comer. Então na cozinha tinha alguém lá contratado, profissional, e não tinha conversa. Mas no resto era assembleia. E eles faziam, nesse castelo, eles faziam arte o dia inteiro. Eram dinâmicas de arte o dia inteiro. A Nise da Silveira fez isso aqui no Brasil, né? Então, e aí eu gosto muito do Guattari, enfim. E a minha mistura é para trazer uma nova vertente, parar com as disputas, cara. Me cansa um pouco as disputas acadêmicas. Enfim, eu tenho discordâncias, por exemplo, em alguns pontos com o Deleuze, né? Assim, gosto do Deleuze, respeito ele como pensador, mas tenho discordâncias, assim, acho que a maneira como ele lê, ele tem uma dimensão no Deleuze que é contra a dialética, que eu acho que enfim, eu acho um equívoco, sabe? Você não poder assumir a dialética. Tipo, para mim a dialética faz parte, a não dialética também, mas você sabe, não pode ter dialética. Eu acho isso dogmático. Sabe? E aí, enfim, como eu tenho minhas questões pontuais, eu tô criando a esquizomagia, que junta um pouco as duas coisas na interpretação que eu faço, né? Para poder. E também, assim, o fato da pessoa poder consultar um oráculo, ela não substitui ela fazer uma terapia com alguém que é um psicanalista, alguém que, enfim, Sim. Você pode jogar um I Ching e para o teu processo pessoal, de experimentação, sabe? E não levar isso também a ferro e fogo, sabe? Ou jogar um tarô, por mais que, né, os marxistas também, enfim, é que para as artes a gente tem uma liberdade, que eu acho que é, tipo assim, bicho, isso pode servir para a tua experiência pessoal, assim, para as suas experimentações, sabe? É uma coisa muito interessante. Falar. Não, você tocou num ponto interessante quando você falou assim, eu sou marxista, mas às vezes eu tenho umas contradições com essas coisas, mas a arte é o território, né, do imaginário, do possível, né, a gente está trabalhando com isso, né, a gente está trabalhando as experiências, né, por isso que você falou do Jodorowsky, que o Jodorowsky faz muito isso, ele trabalha a experiência. Você falou um outro ponto muito interessante, que vocês trabalharam, ou estão trabalhando com 2 atores que
que não são atores, né? O cinema neorrealista italiano fazia isso absurdamente. Então, você tem aquele filme do... Esqueci agora, Terra e Mar, não é Terra e Mar, é do, do, do Visconde, né? Deixa eu procurar aqui enquanto eu vou falando. Que ele trabalhou com uma aldeia toda de pescadores, né? Sim. Nenhum tinha experiência cênica, né? Então, a arte, ela tem essa coisa, né? Se a gente pegar lá o manifesto surrealista do Breton, né? Que até o Trotsky participou, se fala muito isso da liberdade da arte, né? A arte é o território do infindável. Eu falo que a arte é a religião que deu certo. E além do que, você não precisa de fé, né? A arte é boa porque você não precisa de fé. Você simplesmente, e aí você falou do Rodorovsky, essa coisa da experiência, né? Então, o que vale mais? A palavra ou a experiência? Né? Quando que uma exclui a outra e quando que outra... e quando que elas se unem? E aí, talvez, essa questão da dialética, né? Então, eu acho que, na verdade, você constrói algo de uma dimensão, sim, psicoanalítica, mas de profunda liberdade criativa, né? Porque quando você amplia o leque, você não põe a arte... Porque, assim, o Boal fez muito isso, mas o Boal, ele tinha uma análise muito materialista, dialética, né? Muito marxista, né? E não que isso seja ruim, isso é muito bom. O Boal foi excepcional para as artes e para o teatro, mas dimensões outras da psique, e aí a gente vai de Jung ao que quiser usar, né? Sim. Então, quando você permite ao ator essa liberdade criativa e que ele vivencie e experiencie a sua própria capacidade e a sua própria história, né? Porque as histórias, muitas vezes, recorrem ao lúdico, ao fantasioso, né? Desde que a mãe começa a educar o filho, ela conta histórias que não existem, né? Recorre ao fantasioso, ao fantástico, né? O famoso o homem do saco vai te pegar, e isso a gente traz do nosso inconsciente, né? Quando um diretor consegue trazer à tona essa coisa, né? E aí você me fez lembrar também de um outro diretor do teatro soviético que foi brutalmente perseguido pelo stalinismo, pelo aquele período difícil, que é o Sergei Paranovin, né? Ele passou a maior parte da vida preso, porque ele não se adequava ao cinema soviético, ao chamado socialismo nas artes, né? Socialismo real nas artes. E ele foi preso por duas razões. Ele era homossexual e ele era um artista totalmente livre, que usava na época, né, as ideias da psicologia, de Jung, usava também elementos do surrealismo. Então, as artes, elas não podem trazer elementos que sejam totalmente concordantes, né? As artes, elas se fortalecem nesses elementos discordantes. Você concorda com isso? Eu concordo, cara. Eu acho que tem um texto que fala sobre a liberdade das artes, se eu não me engano, ele é justamente do movimento surrealista e com o Trotsky. Eu acho muito importante, cara, a liberdade nas artes, assim, em vários níveis, né? De não ter cerceamento ideológico, não ter patrulha. Claro, você não vai fazer uma arte, enfim, fascistoide, não é nesse lugar. Mas se tiver, assim, dentro do nosso campo, sabe? Deixa fazer, pô, né? Como assim? Algum centro de poder vai querer tutelar e dizer como é que o artista, sabe? Deixa o artista sonhar, delirar, deixa experimentar, pô.
O Tarkovsky faz um cinema extremamente interessante, né? Que vai, pô, o cara consegue esculpir o tempo ali num outro tempo, num outro ritmo. Poesias do pai, enfim, é uma outra. E o Estado russo financiou, assim. O Tarkovsky é um gênio, assim, né? Pô, eu acho que é isso. A arte, eu advogo que a arte, a gente deveria, assim, ter liberdade. Claro que as condições materiais cerceiam a nossa liberdade, no capitalismo a gente não é exatamente livre, enfim. Só quando a gente modificar essa estrutura, talvez a gente possa ter mais liberdade, né? Enfim. Só que, sei lá, né? Eu também não gosto dessa noção de que alguém vai querer dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Assim, eu fico meio com 10 pés atrás. O texto que você leu do Brecht, ele fala de uma coisa muito interessante, né? Que o ator, ou ele vai se submeter à lógica do capitalismo, né? A lógica do capital, Sim. ou ele vai se submeter à lógica de um Estado opressor, né? Aí você falou do Tarkovsky, realmente, os primeiros filmes do Tarkovsky, ele teve muita liberdade financeira. Sim. Ele, por exemplo, o Tarkovsky foi muito interessante. Os primeiros filmes dele, os 4 primeiros filmes dele, o primeiro que ele assumiu a direção, que era a Infância de Ivan, né? E aí depois, como ele começou a fazer os seus filmes de autoria, ele tinha a liberdade financeira completa, a diferença, né, do capitalismo. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha uma patrulha ideológica violenta. Tarkovsky foi muito perseguido. Ele viveu uma vida muito pobre, e tem nos relatos dele, ele fala isso. Tanto é que ele se refugia depois na Itália, né, ele pede asilo político, e aí ele vai acabar, você vê as contradições. Interessante que você falou isso. O último filme do Tarkovsky, que é o Nostalgia, é um elemento que eu descobri que eu dei muita risada. Ele estava acostumado com liberdade financeira, né? A arte com a capacidade criativa e ponto. Claro que ele tinha o cerceamento ideológico. Mas o último filme do Tarkovsky tem uma cena no Nostalgia. Não é no Nostalgia, é o que ele faz para o filho. Como que é o nome? Deixa eu pesquisar aqui. Testamento. Ele faz para o filho. Aí, uma cena, a casa pega fogo. Sim, é linda essa Tem uma cena que a casa pega fogo. Mas olha que louco. Esqueceram de filmar. O Tarkovsky ficou pistola, né? E aí, qual que seria a solução do cinema mainstream? Do cinema que serve ao capital? Corta a cena, né, velho? Tira essa cena. O Tarkovsky falou, não, que ele estava acostumado, que ele tinha liberdade financeira. Ele bateu. Os caras reconstruíram a casa, velho. Pode crer. Mas porque ele era o Tarkovsky. Se ele fosse um diretor qualquer, os caras iam falar, não, mano, corta essa cena aí, vai ficar sem a casa mesmo. Não é? Bola pra frente. Bola pra frente. Olha que louco, né? Porque ele estava acostumado com a liberdade financeira. Então nós temos um grande problema aí, que é como produzir, né? As fontes de financiamento do teatro são muito difíceis, não são? São, cara, são difíceis. São difíceis, tem essa dimensão da editalização da cultura, né? Tudo é edital, e o edital tem seus limites também, né? A maneira como ele está sendo posto, assim, você vai resolver tudo com edital, né? São difíceis, cara. E assim, pouco dinheiro para muita gente hoje em dia. Então, por mais que esse atual governo está, né, injetando dinheiro e tal, mas a gente vai ter que dar um jeito de se organizar, né? Eu fico pensando que a gente precisa criar conselhos populares autônomos, né? Inclusive da cultura, né? Criar conselhos populares autônomos sobre, igual fizeram lá, né? No tal do Soviets. Mas com dinheiro do Estado. A gente vai precisar criar conselhos populares autônomos para poder provocar as coisas, fazer parte das decisões, né, bicho? Porque precisa chegar dinheiro para mais gente, precisa distribuir, né, esse dinheiro.
E é um desafio, né? No capitalismo, são um inferno, são um inferno. no capitalismo é muito difícil. No capitalismo é muito difícil, né, cara? No capitalismo, uma das funções do artista é lutar pela revolução, né? É lutar pela formação de uma outra sociedade, né? Daí a gente voltou a falar da questão das artes não chegando às massas, né? Do que você conhece, eu sei que você faz isso, como que estão essa coisa dos projetos de teatro, de artes cênicas, junto às periferias, junto às comunidades LGBT, ao movimento dos negros? Eu sei que tem muita gente se movimentando, né? Eu sei que tem muita gente tentando fazer aí um trabalho difícil, mas tentando fazer. Isso tem andado, lógico, nós tivemos um retrocesso grande aí por causa do governo protofascista, mas independente disso, as massas, né, e os intelectuais se movimentam. Tem algum projeto assim que você fala assim, pô, mano, os caras ali estão fazendo uma coisa legal? Como que você vê isso? Ou em São Paulo, ou fora de São Paulo? Sim. Sempre, assim, tem essa coisa da gente resistir, né? A Perifa tá fazendo, cara, tá fazendo. Tem um projeto muito legal chamado Pombas Urbanas. Os caras ocuparam um antigo sacolão e fizeram uma coisa, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Tem alguns projetos que despontam, né? Pela organização popular, a galera se junta e fala, vamos fazer, não tem aqui. Se organiza e vai pra cima, assim. Eu admiro muito o pessoal da Ouvidor também, Ouvidor 63. Maior ocupação da América Latina, são, né, uns anarquistas incríveis. Os caras ocuparam um prédio de, 7 andares, sei lá, vários andares, e lá é um prédio artístico, assim, cultural, moradia também, mas eles têm o teatro deles, que eles construíram com as mãos, é uma coisa bonita também. Eu acho que às vezes... Em São Paulo, isso? Em São Paulo. São Paulo. Tem algumas coisas, né, feitas com autonomia, o pessoal arregaça a manga e vai lá e faz, né? Mas talvez pudesse ter mais, né? Cada vez mais. Enfim, tem que lutar, né? Tem que lutar. É sempre uma luta, né? Quem é das artes tem que estar sempre meio nesse bom combate, produzindo, criando, fazendo, participando dos editais, tentando. É isso. E às vezes fazer também sem edital. fazer. Você fazer uma pergunta pessoal. Quando que você falou assim, eu vou ser ator? Ou não teve? Foi uma consequência? Você chegou a estudar na escola do Antunes, né? Sim. Como você sempre foi um cara que queria ser ator? Você sempre foi um cara aficionado pelas artes cênicas? Ou não? Pode crer. Cara, eu tive uma vivência no colégio, assim, na 7ª série, que me marcou com muita profundidade. E aí essa chama ficou acesa um tempo, e eu falei, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer, só que aí veio o período de cursinho e tal, e aí eu achei que eu queria fazer outras coisas, né? Só que aí eu não estudava, não rendia, né? Aí um dia eu assumi, assim, chamei a família e falei, chamei meu velho, falei, cara, você ator. Ele caiu da cadeira, quase morreu. Mas, enfim. Ele queria que você fosse o quê? Advogado, médico? Qualquer coisa nesse sentido, né? Administrador, advogado, qualquer curso mais, né, que desse um futuro, assim, mais certo, né? E eu falei, eu vou fazer teatro. E aí eu fiz uma formação técnica, que foram 3 anos, no chamado Célia Helena, que é uma escola séria, assim, que é uma escola boa, né? Enfim, a gente estudou Stanislavski, Brecht, todos os fundamentos no sentido mais prático, assim, 3 anos, uma formação técnica, cada semestre com apresentações bem práticas.
Do Célio eu já entrei no Antunes Filho, fiquei lá um ano. Ele é um dos maiores diretores de teatro do mundo. Enfim, aí eu Você trabalhei com... chegou a conhecer? Ele dava aula, você chegou a Dava, conhecer? dava. Eu fiquei lá um ano no CPT, ele era vivo e foi ótimo, assim, genial. Puta, Porra, que honra, genial. velho. O Antunão era... O Antunão foi bravo, assim. Pô, gênio, né? Os maiores diretores do mundo. Fiquei lá um ano, foi maravilhoso. Puta escola também, assim. Eu considero lá minha escola pra vida, assim. A gente tinha aula de interpretação, via filme pra caramba, via Tarkovsky, via, sei lá, filme iraniano sem legenda. Tinha um ritmo bravo toda semana. De filosofia, a gente tinha aula de filosofia, porque ele queria formar esse artista com essa visão de mundo, assim, sabe? Que o artista, né, o ator não é um decorador de texto. O ator é essa figura que é um agente social, né? Que é um provocador social, que é um pensador, que está pensando sobre o seu tempo, né? Está provocando as subjetividades. Então, se formar um artista mesmo, né? Não só... Ele falava isso, tem um ator, mas antes do ator tem um artista, antes do artista tem um ser humano. Enfim, essa dimensão, enfim, cosmológica também, né? Além de cidadã, enfim, é um conceito que a gente talvez tenha críticas, né? Mas nesse sentido de alguém que participa da polis, né? Que está ali lutando, está ali para, enfim, a gente pode tentar interferir em algo, né? Nesse Sem sentido. dúvida. Então era uma formação bem profunda, cara. Foi bonito, assim. E aí do Antunes eu fui. Fala. Ele era durão mesmo, porque assim, ele tinha uma fama de durão, né? Ele era, cara, Ele era dos mais bravos que eu já vi, assim. Mais bravos que eu já vi. Dava uns berros, dava uns berros. Bravão, assim. Claro, eu peguei ele já. Ele era um senhor já, né? Então, enfim. Mas eu vi ele dando gritos bem altos, assim, Que merda! Ele era uma força, assim, da natureza, assim. Criava muito inquieto, muito forte, muito ativo, mas ele era bravíssimo, assim, no sentido de que se você tivesse ali meia boca, se você não tivesse uma presença inteira, se você não tivesse ali vocacionado, ele queria que você, sabe, sai. É um pouco o que a Fernanda Montenegro fala, né? O que você diria para um jovem ator que está começando? Desista. Era um pouco isso. Porque ela fala isso, que ela fala assim, o pessoal acha que vem aqui pelas plumas, paetês, acha que é festa, tá aqui pela fama. Sai fora, não é para você. Agora, se você morrer por isso aqui, se isso aqui te deixar em tal desassossego que você não conseguir viver sem isso, aí sim venha. Né? Então, assim, acho que era um pouco a postura do Antunes, assim, tipo, desista. Ele não Sai dava correndo, né? Oi? Sai correndo. E aí, eu tive grandes mestres, assim, cara. Eu tive Frates, que é um cara um dos maiores atores do Brasil, assim, ele tem um monólogo genial, que é O Sonho de um Homem Ridículo. E aí o próprio Antunes falou, esse daí é o maior ator que eu já vi em cena. E eu tive a honra de ser meio assistente, sabe? Eu fui lá no Agro e falei, Celso, quero que você seja meu mestre. E trabalhei com o Celso, fiquei lá do lado dele, enfim. O Celso é um dos meus mestres também. O Ágora também. O Ágora segue um pouco essa tradição do Arena, né? O Antunes é do TBC, né? Então eu tenho algumas escolas comigo, né? Tem a dimensão do Arena, tem o TBC. O TBC é esse teatro mais estético, que vem do Franco Zampari, vem da Itália, com financiamento, né? Então eles faziam peças com essa dimensão estética e com investimento, né? Enfim, que talvez o Arena meio se chocava ali com o TBC nesse lugar, né? De falar, bicho, vamos fazer um teatro mais nacional, falar das nossas questões, né? Enfim, era uma garagem alugada, né, pelo Zé Renato, era uma coisa bem mais modesta, né? O TBC não, investimento privado, de fora, né? Enfim, mas também tem qualidades do ponto de vista da vanguarda europeia, né? Bebeu nas fontes, enfim,
Os grandes mestres, os grandes gênios que estudaram com Stanislavski estavam lá na Europa, vieram para o Brasil, sabe? Então formou muita gente boa. Enfim, aí eu carrego algumas escolas comigo. Tipo, Você acha que o teatro brasileiro dá para ter uma cronologia assim dos últimos, sei lá, 50, 60 anos, ou seja, antes da ditadura militar, durante a ditadura militar e depois da ditadura militar? Você consegue fazer assim, bem grosseiramente, eu estou te pedindo um negócio muito foda, mas assim, bem grosseiramente, você consegue fazer um desenho disso que eu te falei ou não? é, eu acho que tinha esse teatro. Isso fez parte da história mundial, né? Que era esse teatro, que era tipo, os teatros municipais, onde você tinha esses grandes atores, que eram os atores muito calcados na sua personalidade, né? Então, até o Chico Anísio tem um personagem dele que é o Alberto Roberto, que é um pouco tirando sarro dessas grandes figuras, né? Que era o Procópio Ferreira, né? Que essas figuras que falavam com R, e aí, muito calcada as pessoas iam ver o Procópio Ferreira, né? Claro que ele era bom ator, mas porque ele tinha talento nato, ele não teve propriamente uma formação. Foi instinto, intuição, e sempre ele provavelmente fazia os papéis meio na linha do Procópio Ferreira, assim, esse teatro antigo, né? E isso acontecia na Rússia também. Você tinha um teatro antigo, onde você tinha esses atores, que eram as grandes figuras. Enfim, aí o Stanislavski ele vem numa espécie de combate. Ele saca que... O Stanislavski saca que quando vem o Chekhov, o Anton Chekhov, que escreve uns textos que tem um pouco mais de interioridade, porque esse teatrão antigo era muito assim, movimentações, cavalos, duelos, né, ritmo, era uma coisa quase ópera, assim, mas sempre muito de ação física para fora, né? Duelos e tal. Aí você tinha o primeiro ator, o segundo ator, o primeiro ator ficava no palco, as marcações, uma coisa antiga, né? E essas figuras com as suas personalidades, que não tiveram propriamente uma formação, foi tudo meio na intuição. E o Stanislavski saca isso e fala assim, cara, enfim, quando o Chekhov apresenta para ele As Três Irmãs, apresenta os textos, fala, a gente não tem ator para esse tipo de essa nova dramaturgia, que é uma dramaturgia que tem tempo, que tem silêncio, que tem pausa, que tem interioridade, que tem o mundo subjetivo. A gente não tem ator para isso. E aí o Stanislavski e o Danchenko se encontram num bar, parece que eles tiveram uma conversa no bar de 48 horas, foi uma coisa enlouquecedora. Começaram a beber, foi, e eles sacaram que não tinha, enfim, que eles precisariam formar uma nova geração inteira para se poder fazer, por exemplo, um Chekhov, sabe? E até ter uma formação média para você formar novos atores médios que saberiam dar conta de um... Igual como a gente está conversando aqui, sabe? Sem precisar falar, oh, ai de mim. Uma conversa naturalista, sabe? Uma conversa realista, naturalista. Você escuta, você ouve, você respira, né? Fuma, tá fumando, tá pensando, enfim. Isso tudo faz parte de um teatro que enfim. E o Stanislavski criou a sua escola, né? Que depois... Os Estados Unidos se apropriou disso com o Actors Studio, numa dinâmica meio mercadológica, mas boa, porque... Boa, digo, com qualidade, né? Tipo, os filmes do Al Pacino, né? O Poderoso Chefão, é todo mundo da escola do Actors Studio. Os caras são bons demais, né? Sim. Assim, não dá pra negar a qualidade de interpretação, né? E aí isso foi afetando o mundo inteiro, né? O Stanislavski fez uma revolução nessa forma de interpretar, mais naturalista, mais realista, enfim. E é isso. E aí isso veio para o Brasil via... Então a gente tinha o teatrão antigo aqui, e depois vem o TBC. Pode ser que tenha algumas coisas no meio do caminho. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tinha o Teatro Experimental do Negro, que foi um teatro extremamente invisibilizado, ainda mais na ditadura. Foi super perseguido, várias coisas não passaram, sabe? Então a gente tem detalhes que
às vezes a gente deixa passar, assim, né? Por desconhecimento, porque a academia ainda não se debruçou a estudar. Acho que a gente precisava estudar um pouco mais, assim, a história do teatro brasileiro nos seus meandros, né? Mas, enfim, eu dei uma bela resumida, né? Assim, não sei se... O Eric Bortolato lembra aqui que o Mikhail Tchekov era sobrinho do Anton Tchekov. Olha aí. Né? Deixa eu te falar, mas assim, você citou o Procópio Ferreira, né, como representante desse teatro, não sei nem como poderia, mais europeu, europeu de escola mais clássica, mas que também tinha um quê de mainstream também, né? Não deixava de ter. Mas as figuras, assim, por exemplo, os Zembinski, as representações assim por escolas, mas por grandes personagens. Daí depois a gente pode, por exemplo, o Boal, o Plínio Marcos, esses caras eles conseguiram dar uma mexida no teatro, né? E a ditadura, de certa maneira, meio que desestimulou isso, né? Hoje a gente tem, se você pegar, assim, de 100% das peças que estão em cartaz, a 90% são nada contra, eu acho que arte é arte, mas a 90% são comédias, às vezes com atores famosos, atores já de, né, com grandes produções, né? Por exemplo, os Estados Unidos acabou caindo para uma coisa meio Broadway, né? Aquela coisa. Aqui no Brasil nós não tivemos isso, né? Porque não teve estímulo nenhum, né? As artes, mesmo a arte mainstream, não teve grandes estímulos, né? Eu falo do ponto de vista de arte cênica, mas eu acho que teve um período assim que é muito forte antes da ditadura, durante a ditadura e no processo de redemocratização. Eu acho que sobreviveu alguma coisa. Você acha que não? E assim, disso que eu falei, quais são as... Eu já citei algumas, você também citou, mas quais as figuras assim simbólicas que você fala assim, meu, o Zé que morreu agora, eu acho que foi um grande representante, mas quem você acha que foi assim, que representando, talvez não escolas, mas movimentos aqui no Brasil? Você citou o Procópio, que representa esse teatro mais, enfim, fala um pouco disso, se eu te coloco numas saias justas aí, né, mas Não, mas eu agradeço, isso me faz pensar. Eu diria, eu acho que o TBC teve um papel importante nesse processo, né? Teatro Brasileiro de Comédia, que o Zembinski financiou, enfim, através do Zembinski, não, Franco Zampari. O Zembinski foi um grande encenador que veio se eu não me engano, da Polônia. Tiveram, assim, o TBC trouxe grandes mestres para cá, e esses grandes mestres formaram uma legião. Por exemplo, Fernandona foi formada no TBC. Sim. É uma série que eu teria que ficar aqui falando, mas, por exemplo, o Arena também formou uma legião, né? De Boal todo mundo, poxa, eles não usam black tie, toda a galera né? Porra, agora tá me fugindo os nomes exatos, assim, mas um exército. O Guarnieri, né? O Guarnieri, isso. John Franchese. O Guarnieri, o Milton Gonçalves, toda uma galera. O Plínio também, né? Plínio Marcos, o Plínio, ele veio de uma trajetória de teatro de circo, né? É verdade. Ele veio do teatro de circo, que era bem popular. Esse era teatro popular real, assim, raiz, né? Sim. E ele veio... o Plínio ele é uma vanguarda em si, assim, né? Porque é isso, ele tem esse contato com o circo desde moleque, veio de Santos, né? E aí, imagina, esse cara em contato com as classes populares de verdade, assim, né? O morador de ruas, prostitutas, enfim, as peças dele falam do povo marginalizado mesmo. O Nelson Rodrigues
é uma figura, né? Falando de dramaturgos, Sim, né? sim. Engraçado, Eu dei né? Que eu sempre cito o Nelson Rodrigues, né? Você falou do Plínio, essas duas peças aqui dele são fantásticas, né? Que é a Navalha na Carne e Quando as Máquinas Param. Quando as Máquinas Param de uma politização fabulosa, né? O Gianfrancesco também, né? Você falou do Nelson. O Nelson é muito engraçado, né, cara? Porque o Nelson era um cara reaça pra cacete, né? Era um cara conservador, mas foi o cara que conseguiu criticar os valores da burguesia com maior rigor que, cara, as obras de Nelson, se você não conhece o Nelson, nunca teve acesso à biografia dele, você vê sei lá, da Rússia, e, pô, falar, meu, esse cara era um comunista, né? Porque ele faz umas críticas viscerais, né? A família tradicional, a burguesia, a hipocrisia. Pô, eu adoro o Nelson. Eu acho ele do Ele é genial. caralho. Ele é genial. E aí é curioso isso. Ele era conservador do ponto de vista político e tal, mas o texto dramatúrgico dele é gênio, e ele está revelando justamente toda o inconsciente da pequena burguesia carioca, né? Pequena, média, grande. As suas contradições, hipocrisias, a religião, né? Sim. As falsidades, sim, as taras, os fetiches, enfim. Sim. Ele vai fundo, sim, ele é gênio, assim, é muito bom. É complicado. Você sabe que quando o filho dele foi solto, né? Que o filho dele foi preso, né? O Nelsinho e tal. Para ele foi foi assim arrebatador, assim, porque ele era um cara que defendeu, né? Com todas as letras a ditadura, né? O Eric faz o seguinte comentário: a dramaturgia clássica estadunidense é pautada em Stanislavski, Meisner, Adler e Chekhov. Quanto ao especificamente brasileiro, é um prazer aprender mais com os senhores. Ah, que legal! Por isso que temos aqui o Diego. Eu sou só um palpiteiro. Eu sou só um palpiteiro. Mas acho que a gente está sempre aprendendo, né? E lendo, e descobrindo, e enfim. E você, qual é assim, os seus? É difícil falar, né? É que nem filho, né? Não dá para falar qual gosta mais, né? Mas quais são os seus, tanto no Brasil como fora do Brasil? Quais são os seus grandes mestres, vamos assim dizer? Eu não gosto nem dessa palavra, mestre, mas aqueles que você fala assim, você fala assim, caraca, velho, esse cara é demais. Quem foram os seus grandes professores? Você já falou aqui no Brasil do Antunes, né? Que você teve a honra de estar do lado do cara, assim, né, meu? Mas quem foram os outros, assim, que você poderia citar, que você fala assim, meu, esses eu tenho prazer incomensurável quando eu ouço, quando eu leio. Eu tive alguns mestres, também não gosto exatamente dessa palavra, né? Inclusive, uma vez, os próprios Celso Frateschi, que foi um dos caras que eu falei assim, eu queria que você fosse uma espécie de mestre, né? Ele falou, cara, não acredito nisso, acho que cada um faz seu caminho, segue seu caminho, vai na sua, né? Aí eu, puta, obrigado, ele me deu asa, assim, falou, vai, voa, meu, voa, para. Aí, enfim, desde então eu não acredito mais em mestre, né? Mas, assim, eu tive alguns mestres e outros que foram parceiros de trabalho, ou parceiras também, que foram marcantes, né? Mas, para dizer alguns, o Antunes certamente foi um dos grandes, né? O Celso Frateschi, que traz a tradição do teatro de arena. Eu cheguei a fazer o Cacá Carvalho é um dos maiores atores do Brasil também. Na novela ele é conhecido como Jamanta. Jamanta não morreu. Mas, cara, esse ator, ele é um dos ele foi o primeiro Macunaíma do Antunes Filho. Ele foi... Ah, é? O Cacá Carvalho foi para a Europa com o Antunes, assim. Ele fala que ele foi de chapeiro, ele era chapeiro. Claro, ator, veio de Belém do Pará, com vontade de ser ator, mas estava trabalhando de chapeiro. Aí tava lá no Antunes, não sei o que, virou o protagonista, daqui a pouco tava na Europa, sabe? Lançado no jornal, assim. Eu fui de chapeiro
enfim, mas o Kaká é um gigante, assim, é um dos maiores atores do mundo também. E ele tem um trabalho com Grotowski. Ele conheceu o Grotowski, trabalhou com o Grotowski. Ele fez uma parceria com a Pontedera na Itália. E aí o Grotowski enfim, ele chegou a trabalhar, a fazer algumas coisas com o Grotowski. E depois ele fechou parceria com um diretor italiano, que é agora eu não estou lembrando, que é um grande diretor italiano, mas o Kaká Carvalho é um baita ator, assim. Ele tem uns monólogos dele de teatro que são geniais. Você faz os Pirandellos, O Homem com a Flor na Boca, A Poltrona Escura. São monólogos geniais, geniais. Assim, a melhor coisa que eu já vi no teatro na vida. Kaká Carvalho. E eu tive a honra de estar com o Kaká. A gente teve no núcleo experimental do SESI. O Kaká foi chamado e, enfim, foi um processo que rolou. Quem coordenava era a Maria Thaís, que é uma figura importante na Unicamp, enfim, do teatro e tal. Estudou na Rússia, é uma figura importante. E ela chamou o Kaká para dirigir uma releitura do Hamlet. A gente fez estudohamlet.com. E o Kaká Carvalho dirigiu, eu fiz o Rei Cláudio, que é um personagem muito bonzinho, né? Que é o cara que, enfim, que mata o próprio irmão, toma o poder... E aí toma o poder, o sobrinho dele chora, o Hamlet, ele fala, meu sobrinho, bola pra frente, tá tudo certo. O cara é o vilão, assim, eu fiz esse personagem. E o Kaká é da linha do Antunes, super bravo, velho. E eu tive uma formação no Célia Helena, fiz um workshop com uma mulher que ela também trabalhou com o Grotowski, que era a Rena Mireca. E aí também foi uma vivência importante, assim, desse teatro mais ritual, enfim. Eu vou dar uma oficina de teatro chama Ritual Fantasma, que vai começar na quarta-feira que vem. E aí, enfim, eu tô trazendo essa dimensão desse teatro ritualístico e tal. Enfim. Eu queria que você falasse bastante desse projeto já. E assim, de diretores até clássicos, assim, quais são os seus... não que você tenha trabalhado, mas que você lê, que você um dia quer interpretar, que você não fez ainda. Quem foram os grandes, as grandes peças de teatro, seja nacional ou internacional, assim, que você falou assim, meu, isso aqui marcou minha vida, né? Tipo, você lê um livro de literatura e você fala assim, caraca, véio, isso aqui é bom demais, né? Tipo, você lê, sei lá, o Kafka, você lê... Dostoiévski, você fala assim, meu, esse cara, eu quero escrever um dia como esse cara, sabe? Uma coisa assim, né? Um Guimarães Rosa, que nem falou aqui, o Érico. Kaká Carvalho é famoso por personagem que é o sonho para qualquer ator. Meu tio, o Laurette, do Guimarães Rosa. Meu tio era ET. Aliás, quem dirigiu o Kaká Carvalho no Meu Tio Era ET foi o Roberto Lage. Eu trabalhei com o Lage também, foi um grande prazer trabalhar com o Lage. Puta diretor, assim. Mas você me perguntou sonhos, né, assim, artísticos. Os grandes textos que te marcaram, que te marcam até hoje, que são, assim, sejam de teatrólogos nacionais ou de fora do Brasil, aqueles, assim, que você recomenda que seja leitura obrigatório para aquele cara que quer se aprofundar, não digo nem para ser ator, mas que queira se interessar aí por esse mundo do teatro com mais profundidade. Quais são os textos assim que você fala, meu, isso é leitura obrigatória, assim, sabe? Cara, Shakespeare eu piro muito, assim, eu gosto muito. Shakespeare eu acho que é leitura obrigatória, Plínio Marcos também, Nelson Rodrigues. Mas Shakespeare eu acho genial, assim, eu gosto muito do Hamlet. O Hamlet é uma coisa que é essa história louquíssima, assim. O Shakespeare, ele fala do ser humano, suas contradições, as vontades de poder, os conflitos, as paixões. Eu acho... Ele escrevia para os atores. Então tem coisas muito... Eu acho o Hamlet genial, né? Acho o Hamlet uma das maiores peças que eu... Enfim... seria um sonho fazer assim, mas eu tenho buscado também, sei lá, me desprender um pouco do que já tá... Eu tô buscando o novo também, sabe?
Sim. E o que não foi feito, sabe? E o que eu não Sim, sei também. também, sabe? Tô buscando um pouco isso, assim. Tipo, tenho buscado novo, assim, que eu não sei ainda, o que eu não. Sei lá. Eu não sabia que eu ia montar isso no ECLA, sabe? Por exemplo. E tá sendo uma coisa interessante fazer uma peça sobre a ditadura. Ela foi surgindo no processo, sabe? Não veio a priori, né? Fala um pouquinho desses seus projetos novos, tanto no ECLA como Sim, agora você está com um novo espaço, né, que é a oficina teatral Ritual Fantasma. Fala um é pouquinho isso. tanto do ECLA como desse novo projeto, onde fica, Sim, enfim, pode como crer. surgiu, como surgiu. Eu tô também com uma parceria com uma atriz, que é uma grande atriz, que a gente, enfim, conseguiu uma sala e está acelerando o processo. Tem alguns textos que a gente está em mãos, enfim, é um processo que a gente está preservando um pouco. Mas esses outros já estão mais maduros, assim. Então vamos lá. O processo do ECLA já vai fazer 2 anos. Eu dei oficinas lá há muito tempo. E a gente está para estrear uma peça lá daqui um mês, mais ou menos, mês e meio, que vai ser uma peça que vai falar sobre a ditadura militar. A peça ela é meio ficção, meio realidade, baseada nas histórias do Claudimar, mas tem uma dimensão ficcional também. A gente está trazendo, enfim, tá trazendo um pouco de humor para a peça. Eu acho que vocês têm que ver para descobrir. Vai ser em São Paulo, na Rua da Abolição 244, no ECLA, no Bexiga. Venham assistir assim que ela estiver de pé, assim. Daqui a pouco ela vai estar. E eu vou dar uma oficina aqui no GST, que é um espaço cultural. São 3 andares, enfim. E lá tem uma sala. Essa sala é maravilhosa. Essa sala dá para fazer uma imersão mais profunda, uma vivência mais profunda. E eu vou fazer uma oficina chamada Ritual Fantasma, que é uma imersão de 3 meses com apresentação no final. E aí eu estou trazendo aspectos do Jung e do Grotowski. Assim. A gente vai criar um rito coletivo para ser apresentado ao público. Mas Caraca, vai ter bastante exercícios teatrais, jogos. Tem essa dimensão terapêutica, assim, de trazer as suas forças, né? Conclamar as suas forças de pensar, sentir, querer e deixar elas mais alinhadas, mais integradas. E a gente no capitalismo fica ansioso, né? Fica ou ansiando o futuro, fica preocupado com o passado, a gente não fica presente, a gente não conhece nosso corpo, sabe? A gente perde a dimensão de estar atento ao corpo, atento à sensibilidade, né? E aí, enfim, alguns exercícios que eu vou fazer para dar uma dinamizada, fortalecer essas figuras que vão topar fazer essa imersão e a gente vai criar um rito coletivo com poemas. Poemas, eu estou pensando se eu vou colocar alguns textos dramáticos, mas a princípio serão poesias. E aí são 15 pessoas que vão viver uma imersão e apresentar no final. É isso, ritual. Fernando, Diego, eu adoro a sua você recitando poemas. Eu não sei se você nos preparou alguma coisa. Pode crer. A gente chegou até a conversar. Não, O Diego, assim, ele consegue dar uma vida ao poema que, assim, porque tem muito leitor de poema. Eu escrevo poesia, mas eu não sei, eu não sou um cara que recita bem. Eu também não sou um cara que interpreta bem. Talvez tenha que treinar, né? Tudo é treinamento. Mas o Diego, eu adoro o Diego recitando. Então, eu pedi esse mimo aqui, não sei se ele vai me presentear todos nós. lógico, lógico. Tô aqui já procurando aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler um poeta itabirano que eu gosto muito aqui, tá? Tô com ele em mãos. Esse cabra aqui, ó. Dá pra... Sim. Ele é maravilhoso. Se você quiser pedir um, de repente eu posso avaliar, mas eu vou ler aqui. Eu tenho batido. Não. Vai do que você escolheu aí. Vamos mandar bala. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. Porque
e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão as mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada espera de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, as guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas sem mistificação. Aí. Aí, bravo. Os ombros suportam muito. Drummond era uma coisa, né, cara? E ele era todo tímido, né? Sim. Engraçado, né? Como que ele tem funcionário público, com aquela carinha, né? Disciplinado, o cara né? Provavelmente um cara certinho, que fazia as coisas e tal. Acordava cedo, era um cara fantástico. Obrigado por esse poema. Tem mais algum que você quer ler? Ou tá bom? Você que sabe, eu tô aqui, eu tô te usando, tô te usando. Tem mais um aqui, tem mais um que é clássico também, que é assim, que tá rolando o carro da pamonha aqui, e aí tá tipo, pamonha. Mas eu não tô ouvindo o cara da pamonha. Que bom. E ele tá me desconcentrando, então eu tô falando a poesia aqui, tentando dar o meu melhor e pamonha. Pamonha de Piracicaba, coitado. É o precarizado, né? Mais um trabalhador aí. Mais um trabalhador, né? Vou gritar aqui na janela. Vou ler um poema, pera aí, rapaz. Segura aí, rapaz. Vamos aqui. Vamos lá. Mais um poema, então, hein? Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. No meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas. Tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 pum! Adeus, enjoada! Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou no turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam, vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério. Lavar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente, paixões de primeira e de segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna os seus dentes de ouro. Não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento sobre a tumba deles. Necrológico. Fabuloso. A galera gostou muito. Legal. O Paulo chegou aqui, eu cheguei na hora que já tá rolando um poema foda. A Salva falou, adoro esse. E o Eric Bortolato falou que é um poemonha. A alusão aí ao homem da pamonha. Poemonha. Diego, cara, você é fantástico. Eu agradeço muito você ter participado dessa humilde live. Assim, eu queria deixar agora a fala livre para suas considerações finais. Você falar o que você quiser, não tem pergunta, fala o que você quiser, usa o tempo que você quiser e depois, no final, reforça os seus projetos e deixa o seu contato, né, tanto para as pessoas que aqui estão ouvindo nesse momento, assistindo a live nesse momento, como que vão ver depois, tá? Aí, no final, quando você acabar de falar, eu faço um fechamento. Tá bom, poxa,
Muito obrigado você, Walter, por esse convite honroso, esse belo encontro, né, nesse final de sábado, 8 horas, até agora. Grato a quem ficou até agora, né, nos acompanhando Sim, nesse sim. papo. Agradeço muito, e agradeço. E é isso, sigam, acompanhem também o Walter, que ele vem fazendo um belíssimo trabalho, enfim, conversando só com gente muito legal. Fernando Alves Pinto, um puta ator, foda, parabéns. O que eu poderia dizer é: vamos ao teatro, gente, vamos ao teatro, vamos fazer arte, enfim, vamos experimentar, assim, eu sei que o capital, né, o capitalismo, se deixar, a gente vira pagador de boleto, sabe? Trabalhar, pagar conta, Sim. comer, dormir, e a gente não habita esse lugar que nos é de direito, né, enquanto seres existentes, de poder, sei lá, ir ver uma exposição, tem tanta exposição gratuita, né? Sei lá, cines, tem os cinemas aí a preços populares, enfim, de arte também. Tem experiências culturais que a gente pode viver, fazer umas oficinas, sabe? Eu acho que a gente tem que se colocar em processo, assim, e viver a arte que mora em nós, assim, todos nós, assim, porque senão a vida não faz sentido. A arte salva vidas e destrói sistemas. É isso. Façamos arte, vamos viver a arte, vamos ao teatro e vamos plantar a cultura, sabe? E ser cultura também, viver a cultura, né? É isso, é isso, é isso. Acho que é isso. Eu falei que eu não ia fazer mais uma pergunta, mas eu vou fazer só mais uma. É, é, você daria a mesma resposta que a Fernanda deu para quem disser que quer ser um ator ou não? Sim e não, né? Se a pessoa vier, olha lá, alguém falou, me aguarda, meu amigo, vou lá no GST, desculpa aí. Eu diria sim e não, porque se a pessoa vier iludida com a fama, né, iludida com que o capitalismo fica balançando para ela, né, que ela vai ser famosa, vai ser alguém na vida, aí não venha, porque é mais do que isso, sabe? Assim, eu acho que vem fazer, mas não vai ficar, não vai aguentar. Mas eu acho que sim, todo mundo tinha que viver o teatro, assim, mas vai fazer porque é uma experiência humana que vai te fortalecer, vai te potencializar, vai te expandir enquanto ser humano, sabe? Agora, enfim, né? Que se a pessoa vier também com essa ilusão do capitalismo, ela vai se frustrar, ela ela não vai aproveitar o tanto quanto ela poderia. Eu não diria para desistir nesse lugar, assim, acho que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer. Agora, não vai achando que tá ligado? Que você. Isso daí. Todas as artes são importantes, assim, para você expandir a sua potencialidade humana, crescer como ser humano, se fortalecer, sabe? Não cair em depressão, né? A vida não pode ser só pagar boleto, comer, dormir, enfim, pagar conta, né? Se a gente, enfim, se a gente não resiste a isso, a vida fica muito chata, né? Mas eu acho que acho que todo mundo tem que fazer sim teatro, mas claro, a gente tem que combater também, né? A gente conduz algum processo tem que combater essa subjetividade pequeno burguês. Eu vou fazer teatro porque eu vou virar famoso, vou virar blogueiro, vou não sei o que. Não. Faz a coisa pela experiência em si, deixa isso te afetar. Eu diria isso. Os seus workshops, eles são específicos para quem já é das artes cênicas ou não? O cara que nunca teve nenhum contato com a encenação, ele pode se inscrever, fazer parte? Como é que funciona? No caso dessa oficina agora, é uma oficina aberta. Eu chamo ela de iniciação teatral para quem está começando ou quem está recomeçando. É uma oficina de iniciação, mas é num sentido iniciático mais profundo, né? Não é uma escolinha. Não é escolinha, Entendi. né? Repete para mim, são 3 meses de imersão. É uma imersão de 3 meses que vai acontecer no GST, com uma apresentação no final, onde a gente vai produzir um ritual coletivo. Né? Quem quiser se inscrever, como é que faz? Segue a página Teatro Laboratório,
manda uma mensagem, fala, eu quero me inscrever. E aí a gente vai... São 15 vagas apenas. Legal. Tá bom. Agradeço enormemente, Diego. Essa live eu vou deixar no meu perfil, vou compartilhar ela com você, se você nos der a honra de compartilhar também no seu. Claro. É uma delícia conversar com camaradas, é uma delícia conversar sobre arte, é uma delícia conversar sobre tudo que a gente vem tentando conversar aqui nesse espaço, né? E eu acho que construir poder popular, construir a revolução, construir aquilo que a gente almeja como uma humanidade diferente, começa no dia a dia, né? E a arte, como eu disse, né, é a religião que deu certo, né? Ela não precisa do infindável, ela não precisa do ser onipotente, ela precisa do ser presente, né? Ela precisa do homem que respira, que vive seu tempo e que tenta se expressar através da sua história, da sua vivência, né? E é muito legal, você citou o Rodorovsky, né, que fala muito dessa questão da experiência, né, da experienciação. Você é um grande professor, um grande artista, te desejo muita, como diz um teatro, muita merda, né? Valeu. Muito sucesso, e sucesso não no sentido do capitalismo, mas sucesso no sentido humano, e também que você, né, e a gente vive num sistema capitalista, né? Você tem que ter condições de sobrevivência, então que também você seja reconhecido pelo seu trabalho, né? Afinal de contas, o ator, o diretor, ele é um proletário da arte, ele tem que ter a sua dignidade mantida. Agradeço demais, te desejo tudo de melhor, obrigado mais uma vez, e esse espaço é seu. Se quando lançar a peça quiser voltar aqui para falar sobre ela, o espaço é seu, não é meu, é nosso, e estamos juntos, tá bom? Tá bom. Força Valeu. aí, camarada. Valeu. A todos que participaram até agora, muito obrigado. Quem entrou, saiu, também muito obrigado. Quem vai ver depois, muito obrigado. E quem puder, reposte essa live, mande para mais pessoas, para que o trabalho aí desse grande camarada, desse grande diretor, seja cada dia mais profícuo, mais bem visto aí por nós que estamos tão carentes de arte. Obrigado, meu querido. Tudo de melhor aí para ti, tá bom? Valeu, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. Depois vou querer saber de você também. A gente vai trocar uma ideia. Eu vou te ouvir. Vamos sim. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.